É fundamental para todo mundo que opera opções entender como que funcionam as rolagens. E a boa notícia é que isso é muito mais simples do que pode parecer para quem está começando. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar na prática, fazendo ao vivo algumas rolagens para que você entenda como é que funciona. Mas antes eu quero te dar um recado rápido. Caso você queira aprender opções de cripto de uma forma bem mastigada e didática, durante essa semana apenas vão ficar abertas algumas vagas para a nova turma do curso de opções de criptomoedas. E além disso, tem todo um pacote que eu estou chamando de Arsenal Investidor Cripto que você vai receber também caso você decida entrar nessa turma. E aqui no link na descrição desse vídeo você encontra mais informações do que você vai obter caso você decida adquirir o curso. Então aproveita que as vagas estão abertas só essa semana e por uma condição bem especial. E agora, bora tratar da rolagem. A rolagem nada mais é do que eu encerrar uma posição e abrir uma nova. Simples assim. Então, se eu tenho aqui uma put vendida para eu fazer a rolagem, simplesmente eu recompro essa put e vendo uma outra, em um outro strike ou em outro vencimento. Se eu tenho aqui uma call comprada, para eu encerrar essa posição, eu simplesmente vendo ela e para abrir uma nova, faço uma nova compra. A rolagem é simplesmente isso, encerrar uma posição e abrir uma nova. E com a rolagem eu posso tanto prorrogar as minhas operações, manter as minhas posições estendidas por mais tempo, como também fazer um ajuste dinâmico delas. E existem basicamente 4 tipos de rolagem. A primeira rolagem é a rolagem para frente, também conhecida como rolagem no tempo. Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas puts vendidas no vencimento 29 de março e a rolagem no tempo simplesmente seria eu encerrar essas posições aqui e abrir novamente no vencimento subsequente. Essa seria a rolagem no tempo. Um outro tipo de rolagem é a rolagem para cima. A rolagem para cima nada mais é do que eu encerrar uma posição em um determinado strike e abrir uma outra posição num strike acima. Por exemplo, posso encerrar essa posição aqui no strike 35 e abrir uma outra no strike 37. Essa seria a rolagem para cima. O terceiro tipo de rolagem é a rolagem para baixo. Como você já deve ter deduzido, é a mesma coisa que a rolagem para cima, porém no sentido inverso. Então eu encerro uma posição aberta em um determinado strike e abro uma outra no strike mais abaixo. E por fim, a gente tem também a rolagem diagonal. A rolagem diagonal nada mais é do que a combinação de duas rolagens, a rolagem no tempo com a rolagem para cima, ou ainda a rolagem no tempo com a rolagem para baixo. Então, se eu encerrar essa posição aqui, que está no vencimento de março e no strike 35, e abrir uma outra posição no vencimento de abril e no strike 37, eu estaria fazendo uma rolagem diagonal, tanto no tempo quanto para um outro strike. Legal, então vamos para a parte operacional, ver como que isso funciona na prática. Aqui você está vendo o gráfico de payoff e aqui você tem aquelas duas puts vendidas em março, no strike 34 e no strike 35. Veja que as duas já estão com um lucro bem interessante, né? Um ROI de 56% e 47,8% respectivamente. Esse lucro ele veio relativamente rápido com essa disparada de preços do Bitcoin. O delta dessas opções ficou bem baixo. Então, eu posso encerrar elas aqui, realizando aquele lucro e abrindo novamente, por exemplo, aqui no strike 37 mil, ganhando ainda mais prêmio. Assim, eu melhoro bastante o meu break-even, uma vez que eu estou recebendo mais prêmios ainda nessa operação e ainda assim mantenho a minha put vendida numa posição bastante segura. Beleza? Então, a gente já viu que a rolagem consiste em 2 pontos, encerrar uma posição e abrir uma nova. Para eu encerrar uma posição aqui na Deribit, eu tenho 2 possibilidades. A primeira delas, rolando aqui um pouquinho para baixo, ela é mais simplificada. Veja que aqui eu tenho as minhas posições, não é? E aqui você está vendo aquela put vendida no strike 34. Aqui na direita, tá vendo que eu tenho o botão de close, que é uma tecla de atalho para eu encerrar essa posição. Então eu posso encerrar por aqui, que é o que eu vou fazer para que você veja. Vem em close. Ele vai puxar um valor, que é o valor de mercado dessa opção. Se eu concordar com esse valor, eu venho aqui, dou um check, crio uma ordem de compra. Pronto, a ordem foi enviada, está no book de ofertas. Veja que aqui eu tenho pendurado uma ordem de compra. Eu posso clicar aqui nesse triângulozinho. Se eu quisesse cancelar, eu poderia. Posso editar o preço, por exemplo, ou posso simplesmente aguardar essa ordem ser executada. Uma vez que essa posição já está com um lucrinho interessante e eu quero que essa ordem seja executada rápido para que você veja, eu vou editar aqui o preço.
em vez de 0,095, 0,100. Check. Confirma. Pronto, nesse preço executou na hora. Então veja que aqui tinha uma posição, não tem mais, então acabei de encerrar. Você me viu encerrando através desse atalho aqui, o close, mas eu poderia encerrar diretamente aqui. Então basta eu clicar nessa linha, ele vai abrir a boleta e como a minha posição está vendida, para eu encerrar eu tenho que comprar. Então eu mudo aqui para buy, vejo o preço pelo qual eu quero comprar essa opção e clico em buy. Crio uma ordem, já deve ser executada, pronto. Foi executada naquele preço que eu pedi mesmo. Então a primeira etapa da rolagem está feita. Encerrei essas posições e vou vender agora mais duas nesse strike, no 37. Então o que eu estou fazendo aqui é uma rolagem para cima. Então veja que eu já acabei de fazer uma realização de lucro, uma vez que eu recomprei mais barato do que eu tinha vendido inicialmente. E agora eu vou vender ainda mais caro, coletando ainda mais prêmios. Selecionar aqui a quantidade, 2. Vou até pedir um pouquinho mais caro, 195. Vender. Criar a ordem. Ordem enviada. Pronto, minha ordem está aqui. Vou editar o valor, colocar um pouquinho mais barato, 190 em vez de 195, para que execute na hora e você veja. Pronto, trade confirmado. Então, simples, rolagem feita. Encerrei essas posições nos strikes 34 e 35 e abri nova posição no strike 37. Com isso, eu fiz tanto a realização de lucros, como também coletei ainda mais prêmios, melhorando, portanto, o break-even da minha posição. Gostou do vídeo? Não saia sem antes de deixar o seu joinha, confere se está inscrito no canal e com o sininho ativado. E se tem algum aspecto da rolagem que não ficou claro para você, diz aí nos comentários que eu te respondo, ou no comentário, ou então eu faço um outro vídeo complementando com alguma informação adicional que eventualmente se faça necessária. Te espero no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!